Quando Helena Duarte abriu o portão de ferro da casa, pouco depois das 6 da tarde, percebeu que alguma coisa estava errada antes mesmo de desligar o motor. Havia um carro branco estacionado junto à calçada. Duas pessoas desconhecidas atravessavam a varanda, carregando uma trena, e um homem de camisa azul fotografava as janelas da sala. Durante alguns segundos, ela permaneceu imóvel, observando a cena através do para-brisa, enquanto a chuva fina de São Paulo riscava o vidro e transformava sua própria casa em uma imagem distante, quase irreconhecível. Helena voltava de uma viagem de 3 dias a Belo Horizonte, onde havia conduzido a reorganização financeira de uma empresa familiar ameaçada pela falência. Estava cansada, mas não o suficiente para ignorar detalhes. Notou as capas de proteção sobre o piso da entrada, as etiquetas numeradas presas às portas e a pasta de documentos nas mãos do homem que parecia comandar a vistoria. Nenhum deles demonstrava receio de estar invadindo uma propriedade alheia. Pelo contrário, moviam-se com a segurança de quem recebera autorização formal para decidir o futuro daquele lugar. Ela saiu do carro sem pegar a mala. O salto baixo tocou o chão molhado com firmeza, e sua expressão permaneceu serena, embora uma inquietação gelada já avançasse por seu peito. O homem de camisa azul aproximou-se com um sorriso profissional, estendendo a mão como se esperasse por ela. Chamava-se Marcelo Nunes e era corretor imobiliário. Quando Helena perguntou o motivo daquela presença, ele consultou a pasta e respondeu que estava concluindo a vistoria técnica solicitada pelos compradores. A palavra compradores pareceu ecoar entre as paredes antes mesmo de ela entrar. Deve haver um engano, disse Helena, sem elevar a voz. Esta casa não está à venda. Marcelo perdeu o sorriso por um instante. Examinou o rosto dela, depois a fotografia anexada ao contrato. Havia naquela mulher uma tranquilidade que o deixava desconfortável, pois não se parecia com a reação de alguém confundido por um detalhe burocrático. Ele informou que a escritura preliminar fora assinada 2 semanas antes por Ricardo Vasconcelos, proprietário registrado e representante da esposa. Helena estendeu a mão. Não pediu explicações adicionais. Pediu apenas que lhe mostrassem os documentos. A sala continuava quase igual àquela que ela deixara, mas os objetos agora pareciam pertencer a outra vida. O piano da mãe permanecia encostado à parede, coberto por um tecido bege. As fotografias do casamento ocupavam o aparador e a cristaleira herdada da avó refletia a luz fria dos equipamentos de medição. Helena passou os olhos por tudo aquilo enquanto Marcelo abria a pasta. Tinha aprendido, ao longo de 15 anos trabalhando com crises financeiras, que o primeiro impulso quase sempre favorecia quem escondia informações. Por isso, conteve a pergunta mais dolorosa e analisou cada página. O contrato indicava que a casa fora vendida por um valor abaixo do mercado, com pagamento dividido entre uma entrada imediata e 2 parcelas futuras. A assinatura atribuída a Helena parecia convincente para alguém que nunca tivesse visto escrever. Para ela, porém, o erro era evidente. O traço final do sobrenome curvava-se para a direita, enquanto sua assinatura verdadeira terminava com uma linha reta e curta. O documento mencionava ainda uma procuração que ela jamais concedera. Helena fotografou todas as folhas, anotou os números de registro e devolveu a pasta sem deixar transparecer o tremor discreto em seus dedos. Marcelo explicou que os compradores pretendiam iniciar uma reforma na semana seguinte. Disse também que Ricardo garantira que a esposa estava ciente de tudo e permanecia fora da cidade, apenas por compromissos profissionais. O corretor começou a suspeitar que havia participado de algo grave, mas sua preocupação ainda se misturava ao medo de perder a comissão. Helena percebeu essa hesitação e falou com objetividade. Pediu que ninguém retirasse ou alterasse qualquer objeto até a situação ser esclarecida. Não ameaçou, não acusou e não levantou a voz. Sua autoridade nasceu justamente da ausência de descontrole. Depois que os visitantes partiram, Helena trancou a porta e caminhou lentamente pelo corredor. A casa fora comprada 11 anos antes, quando ela e Ricardo ainda dividiam sonhos simples e dívidas enormes. O imóvel estava deteriorado, com infiltrações no teto e rachaduras junto às janelas. Helena passara meses negociando materiais, acompanhando pedreiros e economizando cada parcela de seu salário. Ricardo costumava dizer que aquelas paredes testemunhariam a ascensão dos dois.
Agora, alguém havia atribuído um preço a cada lembrança e transferido tudo sem sequer julgá-la digna de uma conversa. Ela encontrou o marido no escritório, diante de 2 monitores, com uma taça de uísque ao lado do teclado. Ricardo não pareceu surpreso ao vê-la. Apenas fechou uma janela na tela e recostou-se na cadeira, como se tivesse ensaiado aquela reação. Aos 42 anos ainda conservava a aparência confiante que tanto impressionava clientes e investidores. O cabelo escuro estava cuidadosamente alinhado. O relógio caro brilhava sob a luz e sua camisa branca permanecia impecável. Helena reconheceu naquela postura o mesmo recurso usado por ele quando precisava ocultar medo sob arrogância. Você voltou mais cedo, disse Ricardo. Voltei na hora prevista. Havia um corretor medindo nossa sala. Ele desviou os olhos por menos de um segundo, mas Helena percebeu. Ricardo levantou-se, fechou a porta e caminhou até o pequeno bar. Serviu outra dose, embora a primeira ainda não tivesse terminado. Disse que pretendia explicar tudo depois do fechamento de um contrato importante. A empresa precisava de capital, os bancos haviam endurecido as condições e a venda da casa representava uma medida temporária. Falou depressa, cobrindo a culpa com expressões técnicas. Esperava que Helena se assustasse com números vagos e aceitasse sua versão antes de formular perguntas precisas. Ricardo conhecia a inteligência da esposa, mas havia se acostumado a reduzi-la ao papel que ela desempenhava dentro de casa. Durante anos, Helena revisara projeções, corrigira contratos e evitara decisões desastrosas sem exigir reconhecimento público. Ele transformara essa discrição em invisibilidade. Passara a acreditar que o talento dela existia apenas para sustentar sua própria imagem. Naquela noite, porém, ao ver Helena sentada diante dele com as mãos unidas sobre a mesa, percebeu uma mudança que não soube nomear. Não havia lágrimas em seus olhos. Havia cálculo, memória e uma atenção implacável. Qual foi o valor líquido recebido? Perguntou ela. Ricardo respondeu com uma estimativa e tentou mudar de assunto. Helena pediu o comprovante. Ele alegou que os documentos estavam com o contador. Ela solicitou o extrato da empresa. Ricardo sorriu com impaciência e disse que não transformaria o casamento em uma auditoria. A frase pretendia humilhá-la, mas apenas confirmou que ele escondia algo maior. Helena observou o relógio em seu pulso. Era um modelo comprado 4 meses antes, quando Ricardo afirmara que a empresa enfrentava dificuldades. A contradição não era nova. Nova era a decisão dela, de não ignorá-la. Você vendeu a casa usando uma assinatura falsa, afirmou Helena. Ricardo apertou a mandíbula. Durante alguns segundos, pareceu procurar uma mentira capaz de reorganizar os fatos. Depois escolheu o ataque. Disse que a propriedade estava em seu nome principal, que assumira os maiores riscos empresariais e que Helena não compreendia a urgência do momento. Acrescentou que ela passava tempo demais resolvendo os problemas de desconhecidos, enquanto o próprio marido carregava sozinho o peso da empresa. Cada palavra revelava uma inversão cuidadosamente cultivada. Ele transformava a vítima em culpada para evitar olhar diretamente para o ato que cometera. Helena lembrou-se dos anos em que abandonara propostas melhores para ajudar Ricardo a fundar a Vasconcelos Soluções. Recordou as noites dormidas sobre planilhas, as visitas a fornecedores e as manhãs passadas em hospitais quando a mãe dele adoeceu. Fora Helena quem reorganizara as dívidas iniciais, convencera o primeiro investidor e impedira uma ruptura entre os sócios. Ricardo recebia os aplausos porque falava melhor diante das câmeras. Ela aceitara permanecer nos bastidores, porque acreditava que construíam alguma coisa comum. Naquele momento, compreendeu que ele confundira generosidade com incapacidade. Onde está o dinheiro? Perguntou ela novamente. Ricardo caminhou até a janela e observou a chuva. Respondeu que parte fora usada para cobrir despesas e outra parte estava reservada a investimentos estratégicos. Helena esperou. O silêncio tornou-se tão pesado que ele voltou a encará-la. Então ela mencionou o nome de Camila Braga. Não o pronunciou como uma acusação ciumenta, mas como quem identifica uma empresa num relatório. A cor desapareceu do rosto de Ricardo. A reação foi breve, porém suficiente. Ele ainda tentou perguntar de onde ela tirara aquele absurdo, mas sua voz já perdera a convicção. Helena conhecera Camila 8 meses antes, num jantar beneficente organizado por empresários da cidade. Era uma mulher de 32 anos,
dona de uma clínica estética recém-inaugurada e hábil em transformar atenção em influência. Naquela ocasião, Camila abraçara Ricardo com intimidade excessiva, mas Helena escolhera não interpretar um gesto isolado como prova. Depois vieram as viagens repentinas, as mensagens apagadas e os gastos que não apareciam nos relatórios oficiais. Helena observara tudo sem confronto, esperando que o marido ainda tivesse coragem para confessar. Agora entendia que sua espera apenas facilitara a mentira. Ricardo declarou que Camila era uma parceira comercial. Segundo ele, a clínica poderia gerar contratos lucrativos para a empresa e a transferência de recursos fazia parte de um acordo de expansão. Helena ouviu até o fim. Em seguida, abriu o computador portátil que trouxera da viagem e acessou uma cópia dos registros bancários compartilhados. Ricardo não via que, meses antes, ela criara alertas automáticos para movimentações incomuns, depois de identificar inconsistências no fluxo de caixa. As telas mostravam transferências sucessivas para 3 empresas vinculadas a Camila, todas realizadas após a venda da casa. O total correspondia a quase toda a entrada recebida. Havia pagamentos de aluguel, aquisição de equipamentos importados, parcelas de um carro e despesas num hotel à beira-mar. Nenhum daqueles valores aparecia no orçamento da Vasconcelos Soluções. Ricardo aproximou-se do computador e tentou fechar a tela, mas Helena segurou seu pulso. Não usou força desnecessária, apenas o impediu de tocar nos dados. Pela primeira vez naquela noite, ele percebeu que não controlava a situação. A mulher diante dele não implorava por fidelidade. Avaliava a extensão de uma fraude. Você invadiu minhas contas, disse ele, buscando recuperar a autoridade. Eu acompanhei contas que também são minha responsabilidade. Você usou recursos da nossa empresa e vendeu a nossa casa. Não existe parte privada numa fraude que compromete meu nome. Ricardo retirou o braço e riu com desprezo. Afirmou que ela dramatizava porque se sentia ameaçada por uma mulher mais jovem. Disse ainda que Helena deveria agradecer por ele ter sustentado o casamento durante tanto tempo, apesar de sua frieza e de sua obsessão pelo trabalho. A crueldade foi deliberada. Ele conhecia os pontos em que ela era mais vulnerável. Helena sentiu a dor, mas não lhe concedeu o espetáculo. Durante anos, questionara se havia falhado como esposa por não ser expansiva, por preferir conversas sinceras a festas luxuosas, por acreditar que lealdade valia mais que demonstrações públicas. Ricardo usava essas inseguranças como uma chave, certo de que poderia sempre fazê-la recuar. Dessa vez, porém, suas palavras encontraram uma consciência já desperta. Helena compreendeu que um homem capaz de vender o teto da própria família para alimentar uma aventura não buscava amor. Buscava alguém que financiasse sua vaidade sem exigir verdade. Há quanto tempo? Perguntou ela. Ricardo permaneceu calado. O silêncio respondeu antes de qualquer confissão. Depois ele disse que aquilo não era importante e que Camila oferecia leveza num período em que Helena só sabia cobrar resultado. Acrescentou que pretendia encerrar o relacionamento assim que a clínica se estabilizasse. A justificativa soou tão absurda que até ele pareceu envergonhado por um instante. Contudo, sua vergonha não se transformou em arrependimento. Transformou-se em irritação. Ele ainda acreditava que poderia estabelecer o limite da dor que Helena tinha direito de sentir. A casa será recuperada, declarou ela, e cada movimentação será investigada. Ricardo bateu a mão sobre a mesa. Disse que ela não faria nada porque um escândalo destruiria a empresa e o patrimônio dos dois. Lembrou que funcionários dependiam deles e insinuou que qualquer reação de Helena colocaria famílias inteiras em risco. Era uma ameaça envolta em responsabilidade moral. Ele contava com a compaixão dela para protegê-lo das consequências. Helena reconheceu o método imediatamente. Ricardo sempre usava pessoas inocentes como escudo quando precisava evitar prestação de contas. Dessa vez, ela não confundiria silêncio com proteção. Os funcionários estão em risco por causa do que você fez, não por causa do que eu descobri. A frase o atingiu com precisão. Ricardo virou-se, pegou a taça e bebeu de uma vez. Em sua mente, Helena ainda era a mulher que voltaria ao quarto depois de algumas horas, choraria em silêncio e aceitaria uma promessa incompleta. Ele imaginava que o tempo diluiria a indignação, como acontecera em discussões anteriores. Não percebia que aquele episódio não era uma crise conjugal comum. A venda da casa rompera a última ilusão que sustentava o casamento.
Helena já não tentava decidir se deveria perdoá-lo. Tentava decidir como sair sem permitir que ele destruísse outras vidas. Ela subiu ao quarto e fechou a porta. Ricardo não a seguiu. Convencido de que vencera a primeira batalha, enviou uma mensagem a Camila, avisando que a esposa descobrira parte das transferências. Camila respondeu quase imediatamente, perguntando se o dinheiro restante estava seguro. Não perguntou por Helena, pela empresa ou pelas consequências legais. Ricardo leu a mensagem 2 vezes e sentiu uma irritação passageira, mas logo a afastou. Precisava acreditar que tudo o que fizera tinha sentido. Admitir o contrário significaria reconhecer que arriscar a própria vida por alguém interessado apenas em sua utilidade. No quarto, Helena abriu o armário e retirou uma mala média. Não escolheu roupas ao acaso. Separou peças suficientes para 2 semanas, documentos pessoais, medicamentos e o computador secundário usado em trabalhos confidenciais. Depois foi até uma gaveta escondida sob as toalhas e recolheu cópias de contratos antigos, comprovantes de aportes e registros da fundação da empresa. Guardar aqueles papéis por hábito profissional, não por desconfiança. Agora eles representavam a diferença entre uma acusação vazia e uma defesa sólida. Sua mente avançava por etapas, mesmo enquanto o coração parecia desabar. Ao passar diante do espelho, Helena quase não reconheceu o próprio rosto. Os cabelos castanhos estavam úmidos, as olheiras revelavam noites de trabalho, e a pele parecia mais pálida sob a luz do quarto. Durante muito tempo, ela acreditara que força significava suportar. Suportar ausências, ironias, decisões tomadas sem consulta e o lento desaparecimento de sua voz dentro do casamento. Naquela noite, percebeu que suportar também podia ser uma forma de colaborar com a própria destruição. A força verdadeira talvez estivesse em abandonar aquilo que um dia prometera proteger. Ela foi ao antigo quarto da mãe, falecida 5 anos antes. O cômodo permanecia simples, com uma estante baixa, uma poltrona azul e uma caixa de madeira guardada no armário. Dentro havia cartas, fotografias e uma pequena pulseira de prata que a mãe usara durante décadas. Helena sentou-se na cama e permitiu que as lágrimas finalmente surgissem. Não chorou apenas por Ricardo. Chorou pela mulher que fora quando acreditava que dedicação seria sempre reconhecida, pela casa restaurada com tanto cuidado e pela vergonha de ter ignorado sinais que agora pareciam evidentes. A lembrança da mãe trouxe também uma frase que Helena ouvira na juventude. Uma casa podia ser reconstruída depois de uma tempestade, mas uma pessoa só se reconstruía quando deixava de chamar ruína de abrigo. Na época, ela não compreendera completamente. Agora segurou a pulseira e respirou fundo. As lágrimas continuaram, porém já não a paralisavam. Colocou a caixa na mala e retornou ao escritório doméstico. Antes de partir, precisava garantir que Ricardo não apagasse tudo assim que percebesse que ela não pretendia voltar. Helena chegou ao apartamento de Beatriz Monteiro pouco antes das 7 da manhã, levando uma mala, uma caixa de madeira e o cansaço de quem atravessara uma fronteira invisível. Beatriz abriu a porta ainda de pijama, mas não fez perguntas ao notar o rosto da amiga. Abraçou-a em silêncio, conduziu até a cozinha e preparou café forte enquanto Helena permanecia junto à janela. Lá embaixo, os ônibus começavam a ocupar as avenidas, e a cidade seguia seu ritmo indiferente, como se nenhum casamento tivesse terminado naquela madrugada. Beatriz conhecia Helena desde a universidade e aprendera a reconhecer os sinais escondidos sob sua disciplina. Quando a amiga finalmente colocou o contrato de venda sobre a mesa, ela não reagiu com espanto teatral. Pegou os óculos, leu cada página e comparou a assinatura reproduzida com outros documentos guardados por Helena. A diferença era sutil, mas suficiente para levantar suspeitas sérias. Havia também uma procuração registrada 3 meses antes, num cartório localizado do outro lado da cidade. Helena nunca estivera naquele lugar. Tampouco conhecia o escrevente responsável pelo reconhecimento. Isso não é apenas uma traição conjugal, disse Beatriz. A falsificação, fraude patrimonial e possível associação entre várias pessoas. Helena assentiu, embora as palavras parecessem distantes. Durante o trajeto até o apartamento, ela se concentrara em decisões práticas. Agora, diante de uma amiga que lhe oferecia proteção, sentiu o peso emocional retornar. A casa não era apenas um bem de valor elevado. Representava a última tarde passada com sua mãe,
o quarto onde cuidara da sogra doente e a mesa onde ela e Ricardo desenharam os primeiros planos da empresa. Alguém transformara tudo em combustível para uma mentira. Beatriz aconselhou Helena a registrar imediatamente uma ocorrência e solicitar o bloqueio judicial da transferência definitiva do imóvel. Também sugeriu que nenhuma mensagem fosse enviada a Ricardo antes que todas as provas disponíveis fossem preservadas. Helena concordou. Não queria agir por impulso, nem oferecer ao marido tempo para reorganizar suas versões. Depois de tomar banho e vestir uma roupa simples emprestada, acompanhou Beatriz até a delegacia especializada. O relato durou quase 2 horas, durante as quais ela repetiu datas, nomes e valores sem permitir que a humilhação alterasse a precisão dos fatos. O delegado responsável, Augusto Freire, tratou o caso com cautela. Explicou que o contrato, isoladamente, não bastaria para comprovar a participação direta de Ricardo na falsificação, sobretudo se ele alegasse ter recebido os papéis prontos de um intermediário. Seria necessário verificar registros de presença, imagens do cartório, comunicações com o corretor e a origem da procuração. Helena não se irritou com a prudência. Estava acostumada a investigações em que uma conclusão apressada destruía a credibilidade de todo o processo. Entregou cópias dos documentos e solicitou apenas que as diligências começassem sem demora. Ao sair, encontrou 3 chamadas perdidas de Ricardo. Havia também mensagens curtas, alternando irritação e falsa preocupação. Na primeira, ele perguntava onde ela estava. Na segunda, ordenava que voltasse antes que os compradores percebessem algum problema. Na terceira, dizia que os 2 precisavam resolver tudo como adultos. Helena leu cada frase e guardou o telefone. A expressão como adultos quase lhe arrancou um sorriso amargo. Ricardo usava maturidade como sinônimo de silêncio quando desejava evitar consequências. Pela primeira vez, aquela linguagem já não tinha poder sobre ela. Enquanto isso, Ricardo caminhava pelo escritório de casa, tentando controlar uma ansiedade crescente. Ligara para Camila assim que encontrar o bilhete, mas ela atendera com impaciência. Queria saber se a transferência restante seria realizada naquele dia e se a reforma da clínica poderia continuar. Ricardo tentou explicar que Helena levara documentos e provavelmente consultaria uma advogada. Camila respondeu que ele sempre exagerava a importância da esposa. Para ela, Helena era apenas uma mulher ferida que faria ameaças antes de aceitar uma compensação financeira. Ricardo quis acreditar naquela leitura porque admitir o contrário seria reconhecer seu próprio descuido. Depois do registro policial, Helena e Beatriz foram até uma agência bancária, onde a empresa mantinha suas principais contas. Helena possuía acesso formal como sócia fundadora. Embora Ricardo tivesse limitado suas atividades operacionais nos últimos anos. O gerente, ao notar a documentação apresentada, concordou em fornecer extratos e registros de autorizações, conforme os direitos societários dela. Os movimentos revelaram uma situação pior do que Helena esperava. A venda da casa não fora um ato isolado. Havia saídas constantes de recursos, empréstimos de curto prazo e antecipações de recebíveis sem justificativa comercial adequada. Nos 6 meses anteriores, Ricardo retirara valores suficientes para comprometer 2 ciclos completos da folha de pagamento. Parte do dinheiro chegara à clínica de Camila sob a descrição de consultoria institucional. Outra parte fora transferida para uma empresa chamada Horizonte Participações, criada havia menos de 1 ano e registrada no nome de um homem que Helena não conhecia. Ela fotografou os extratos e pediu os contratos vinculados às operações. O gerente hesitou, preocupado com o conflito entre os sócios, mas Beatriz apresentou a base legal. Diante disso, ele marcou a entrega da documentação para o dia seguinte. Helena passou a tarde organizando os dados numa planilha. Cada transferência recebeu uma data, uma origem, um destino e uma possível relação com os atos de Ricardo. O trabalho metódico acalmava sua mente, mas também revelava novas camadas de desprezo. Enquanto ela cortava gastos domésticos e recusava viagens para preservar o caixa da empresa, o marido pagava hotéis, restaurantes, tratamentos estéticos e parcelas de um veículo luxuoso. Ele não apenas mantivera uma amante. Construíra para Camila uma vida financiada por renúncias que exigira de Helena em nome de um futuro comum. Beatriz observava a amiga do outro lado da mesa e temia que aquela eficiência escondesse um colapso próximo.
Por volta das 4 da tarde, retirou o computador das mãos dela e insistiu para que comesse. Helena tentou protestar, mas percebeu que não lembrava da última refeição. Sentaram-se na pequena varanda com pratos simples e uma garrafa de água. Durante alguns minutos, falaram sobre assuntos sem importância. Então Helena perguntou se era possível alguém viver tantos anos ao lado de outra pessoa sem conhecê-la de verdade. Beatriz respondeu que a falsidade também podia crescer lentamente, alimentada por pequenas concessões. Naquela noite, Ricardo apareceu no edifício. O porteiro telefonou para Beatriz, informando que um homem exigia subir e dizia ser marido de uma hóspede. Helena não permitiu sua entrada. Desceu acompanhada da advogada e encontrou Ricardo junto à recepção, com o rosto endurecido pela raiva. Ele não esperava vê-la tão composta. Imaginara uma mulher abatida, pronta para negociar a volta. Em vez disso, encontrou Helena segurando uma pasta e mantendo distância. A presença de Beatriz agravou sua irritação, pois representava a transformação de um segredo doméstico num problema legal. Você perdeu completamente o senso de proporção, disse Ricardo. Está colocando tudo em risco por causa de uma discussão. Helena respondeu que falsificar uma assinatura e desviar recursos não eram assuntos privados. Ricardo baixou a voz, mas sua agressividade tornou-se ainda mais nítida. Disse que poderia explicar cada transferência e que a venda da casa fora necessária para evitar a falência. Quando Helena perguntou por que a clínica de Camila recebia dinheiro destinado à empresa, ele acusou de perseguição. Beatriz interrompeu e informou que qualquer contato futuro deveria ser feito por escrito ou por intermédio jurídico. Ricardo voltou-se para Helena e tentou uma estratégia diferente. Disse que não queria destruir 15 anos de casamento por causa de um erro. Admitiu ter se envolvido com Camila. Porém, afirmou que a relação perdera importância e poderia terminar imediatamente. Suas palavras pareciam treinadas, mas não continham arrependimento verdadeiro. Ele lamentava as consequências, não as escolhas. Helena percebeu isso na maneira como ele evitava mencionar a assinatura falsa. Para Ricardo, a infidelidade era o pecado que esperava que ela discutisse, pois escondia o crime que não desejava explicar. Você não vendeu apenas uma casa, disse Helena. Você vendeu a segurança que construímos e usou meu nome para fazer isso. Ricardo respondeu que tudo seria devolvido quando os investimentos começassem a render. Prometeu comprar outro imóvel, maior e mais moderno, como se lembranças pudessem ser substituídas por metragem. Helena sentiu uma tristeza profunda, mas também uma clareza definitiva. Ele ainda acreditava que o valor das coisas estava no preço. Nunca compreendera que a casa fora importante, porque continha a história dos dois. Ao tratá-la como moeda, revelara que também via o casamento como uma conta disponível para seus desejos. Quando Ricardo percebeu que ela não voltaria, abandonou a tentativa de conciliação. Disse que, se Helena levasse o caso adiante, os bancos congelariam as contas e centenas de funcionários ficariam sem salário. Afirmou que todos saberiam quem provocara o colapso. O porteiro fingiu revisar alguns papéis, mas ouviu cada palavra. Ricardo parecia satisfeito ao transferir o medo para a esposa. Helena, contudo, já examinara os extratos. Sabia que a folha estava ameaçada antes de qualquer denúncia. A empresa não seria destruída pela verdade, mas pelos desvios escondidos sob sua aparência de prosperidade. Não use os funcionários para proteger aquilo que você fez, respondeu ela. Vou defender essas pessoas, mesmo que precise defender a empresa de você. Ricardo ficou imóvel. A frase atingiu o centro de sua insegurança. Ele sempre acreditara que a empresa era uma extensão de sua personalidade, e a ideia de que alguém pudesse protegê-la contra ele parecia uma insolência intolerável. Aproximou-se um passo, mas Beatriz colocou-se entre os dois e pediu ao segurança que acompanhasse a saída. Ricardo recuou. Antes de partir, olhou para Helena com uma mistura de desprezo e incredulidade. Ainda não compreendia como a mulher que considerava previsível começara a agir fora do papel que ele lhe atribuía. No dia seguinte, Helena recebeu os contratos dos empréstimos. 2 documentos continham sua assinatura digital, embora ela jamais tivesse autorizado aquelas operações. Um terceiro apresentava uma garantia pessoal vinculada a um imóvel herdado de sua mãe. A descoberta alterou a dimensão do caso. Ricardo não arriscara apenas a casa do casal. Comprometera um patrimônio que nunca lhe pertencera. Helena sentiu as mãos esfriarem ao ler as cláusulas.
Por alguns instantes, desejou telefonar e perguntar como ele fora capaz. Depois se lembrou de que certas respostas não mudariam os fatos e voltou à análise. Beatriz contratou uma perita especializada em documentos digitais. A profissional examinou os registros e constatou que as assinaturas haviam sido aplicadas a partir de um computador localizado na sede da empresa, usando credenciais antigas de Helena. Alguém acessara uma conta desativada e restaurara sua permissão sem comunicar o setor técnico. O procedimento exigia conhecimento interno. Isso significava que Ricardo não agira sozinho ou, no mínimo, contara com a negligência consciente de algum funcionário. Helena anotou o nome das pessoas com privilégios administrativos e percebeu que a rede de responsabilidade começava a se ampliar. Entre os nomes surgiu o de Sérgio Valente, diretor financeiro indicado por Ricardo 2 anos antes. Sérgio sempre tratara Helena com cortesia excessiva, evitando fornecer relatórios completos quando ela fazia perguntas. Na época, Ricardo dizia que a esposa desconfiava de todos por hábito profissional. Agora ela compreendia que sua intuição fora neutralizada pela confiança conjugal. Beatriz sugeriu que chamassem Sérgio imediatamente para depor, mas Helena preferiu esperar. Se ele estivesse envolvido, um confronto antecipado poderia levá-lo a apagar provas. Era necessário observar seus movimentos antes que percebesse a extensão da investigação. Na mesma tarde, Helena recebeu uma chamada de Lúcia Prado, supervisora do setor de pessoal. A voz da mulher estava baixa e hesitante. Ela contou que os pagamentos do mês anterior haviam sido feitos com atraso e que Ricardo ordenara a retirada temporária de recursos do fundo destinado a férias e indenizações. Lúcia guardara cópias das autorizações porque temia ser responsabilizada. Também revelou que alguns funcionários estavam sendo pressionados a assinar declarações retroativas, confirmando serviços que nunca haviam sido prestados. Helena pediu que ela não confrontasse ninguém e prometeu proteger sua identidade. A conversa terminou, mas Helena permaneceu com o telefone nas mãos. Já não se tratava apenas de recuperar bens. Havia famílias que dependiam daqueles salários, pessoas que confiavam na estabilidade da empresa e desconheciam que seus direitos financiavam o luxo de Camila. A indignação substituiu parte da dor. Helena conhecia cada etapa do crescimento da companhia e lembrava dos primeiros funcionários contratados, muitos deles ainda presentes. Ricardo tratava a Folha como um reservatório particular, convencido de que poderia repor tudo antes que alguém percebesse. Sua arrogância tornara trabalhadores inocentes credores involuntários de seus excessos. Enquanto Helena reunia provas, Camila escolhia revestimentos para uma nova sala de atendimento. A clínica funcionava num edifício sofisticado, mas acumulava dívidas desde a inauguração. Ela acreditava que a aparência de sucesso atrairia investidores e clientes, por isso continuava gastando mesmo quando os números indicavam o contrário. Ricardo prometera uma nova transferência antes do final da semana. Quando o dinheiro não chegou, Camila telefonou várias vezes. Ele respondeu apenas à última chamada, explicando que Helena bloqueara algumas operações e ameaçava iniciar uma investigação formal. Camila não demonstrou solidariedade. Disse que Ricardo resolveria a situação se tivesse coragem e perguntou se ele ainda controlava as contas principais. Quando ele confirmou, ela exigiu que transferisse o valor restante antes que a esposa conseguisse impedir. Ricardo hesitou. Pela primeira vez percebeu que Camila falava como alguém cobrando uma dívida, não como uma companheira preocupada. Mesmo assim, prometeu encontrar uma solução. Seu orgulho não permitia admitir que Helena previra o risco melhor do que ele. Para provar que continuava no comando, decidiu usar uma linha de crédito reservada ao pagamento de fornecedores. Naquela noite, um alerta chegou ao telefone de Helena. Uma transferência de alto valor fora iniciada para Horizonte Participações, com aprovação prevista para a manhã seguinte. Como sócia cadastrada, ela ainda recebia notificações de operações acima do limite interno. Helena encaminhou o aviso a Beatriz e solicitou ao banco uma suspensão preventiva, apresentando o registro policial e os indícios de fraude. A instituição bloqueou temporariamente a transação e convocou os administradores para esclarecimentos. Ricardo descobriu a interrupção poucos minutos depois e lançou o telefone contra a parede do escritório. Ele compreendeu que Helena não estava apenas fugindo.
Ela antecipava seus movimentos. A sensação de ser observado e limitado despertou nele uma raiva que superava o medo. Telefonou para Sérgio e ordenou que revisasse todos os acessos da esposa, removesse suas permissões e preparasse uma justificativa para as transferências. Sérgio tentou argumentar que alterações repentinas poderiam parecer destruição de evidências. Ricardo respondeu que a aparência não importava, desde que recuperassem o controle. A ordem revelou o quanto ele já se afastara da prudência. Cada tentativa de encobrir o passado criava um novo ato capaz de incriminá-lo. Sérgio desligou inquieto. Participara de manobras contábeis acreditando que seriam temporárias e devidamente corrigidas. Ricardo sempre prometia que um grande contrato resolveria tudo. Agora, porém, havia uma denúncia, contas bloqueadas e uma sócia capaz de interpretar os registros com precisão. Sérgio sabia que Helena não aceitaria explicações vagas. Abriu uma pasta escondida em seu computador e releu cópias de mensagens antigas. Pela primeira vez, considerou que sua lealdade a Ricardo poderia custar mais do que o cargo. Ainda não decidiu colaborar, mas também não apagou os arquivos conforme lhe fora ordenado. No apartamento de Beatriz, Helena encerrou o dia organizando uma lista de prioridades. Primeiro, impedir novas retiradas. Depois, garantir a folha dos funcionários. Em seguida, contestar as garantias falsas e preservar os sistemas da empresa. A recuperação da casa permanecia importante, mas deixara de ser o único objetivo. Ela percebia que Ricardo construíra uma estrutura de mentiras apoiada na crença de que ninguém ousaria examiná-la. Sua vantagem estava justamente no conhecimento das engrenagens que ele desprezava. Ele dominava reuniões e aparências. Helena dominava números, consequências e a paciência necessária para ligar cada evidência. Antes de dormir, ela abriu a caixa da mãe e retirou uma fotografia antiga. Na imagem, Helena tinha 17 anos e segurava um diploma escolar ao lado de uma mulher cansada, porém orgulhosa. Sua mãe trabalhara durante décadas para pagar os estudos da filha e sempre repetira que independência não significava viver sem ajuda, mas nunca permitir que outra pessoa decidisse quanto valia sua dignidade. Helena guardou a fotografia junto aos documentos. O casamento terminara, mas sua identidade não terminava com ele. Pela primeira vez, conseguiu imaginar um futuro que não dependia de recuperar aquilo que perdera. Na manhã seguinte, Beatriz recebeu uma resposta preliminar do tribunal. A transferência definitiva da casa fora suspensa até a verificação da autenticidade da procuração e das assinaturas. A notícia não devolvia o imóvel, mas impedia que os compradores iniciassem reformas ou revendessem a propriedade. Helena respirou fundo e fechou os olhos por alguns segundos. Não sentiu vitória, apenas a confirmação de que ainda havia tempo para agir. Beatriz sorriu e disse que aquele era o primeiro limite imposto a Ricardo. Helena corrigiu com serenidade. Não era um limite imposto por ela, mas pela verdade que ele acreditara poder esconder. Pouco depois, Lúcia enviou novos documentos. Entre eles estava uma relação de funcionários cujos benefícios haviam sido usados como garantia informal para operações de caixa. Helena reconheceu nomes de pessoas que conhecia havia mais de 10 anos. Seu temor se transformou em decisão. Não bastava sair do casamento e proteger o que era seu. Ela precisaria retornar à empresa, enfrentar Ricardo diante daqueles que o tratavam como autoridade absoluta e demonstrar que a companhia não lhe pertencia como um reino particular. A ideia era perigosa, mas fugir deixaria todos à mercê dele. Beatriz percebeu a mudança em seu olhar e perguntou o que pretendia fazer. Helena respondeu que convocaria uma reunião formal com o banco e solicitaria acesso integral aos registros societários. Também entraria em contato com os demais acionistas, sem revelar ainda todas as provas, para exigir uma auditoria independente. Ricardo provavelmente tentaria desmoralizá-la, acusando-a de agir por ciúme e vingança. Ela estava preparada. Durante anos, ele se beneficiara de sua preferência por permanecer longe dos holofotes. Agora, essa discrição se tornaria uma vantagem, pois ninguém sabia quanto ela realmente conhecia. Helena levantou-se, abriu as cortinas e deixou a luz da manhã ocupar a sala. A cidade parecia menos hostil do que no dia anterior, embora os riscos fossem maiores. Ela perdera a casa, o casamento e a confiança na pessoa com quem compartilhara metade da vida adulta. Contudo, conservara algo que Ricardo nunca compreendera completamente. Sua capacidade de começar pelo fato mais simples
seguir cada consequência e permanecer firme quando os outros cediam ao medo. Ao decidir voltar à empresa, Helena não buscava recuperar o lugar de esposa. Preparava-se para ocupar novamente o lugar de fundadora. Helena conectou um dispositivo ao computador principal e copiou os registros disponíveis. Reuniu extratos, mensagens empresariais, comprovantes da venda e relatórios de acesso aos sistemas. Não invadiu arquivos protegidos nem alterou informações. Limitou-se ao material que tinha direito legal de consultar como sócia e responsável financeira. Em seguida, enviou cópias criptografadas para 2 endereços seguros. O processo levou quase 2 horas. Durante esse tempo, ouviu Ricardo caminhar pelo andar inferior, falar ao telefone e abrir outra garrafa. Ele não subiu nenhuma vez. Pouco antes das 4 da manhã, Helena desceu com a mala. Ricardo adormecera no sofá, ainda vestido, com o telefone apoiado sobre o peito. A luz da televisão iluminava seu rosto, e por um instante, ele pareceu o homem de muitos anos antes, vulnerável e jovem, incapaz de imaginar o que se tornaria. Helena parou junto à porta. Parte dela desejou acordá-lo e exigir uma última verdade. Outra parte compreendeu que as verdades importantes já estavam diante dela. Ele vendera a casa, falsificara a sua assinatura e financiara a amante com o futuro dos dois. Helena retirou a aliança, não a jogou, não a quebrou e não a deixou num lugar dramático. Colocou-a sobre a mesa ao lado do controle remoto, onde Ricardo certamente a encontraria ao despertar. Depois escreveu apenas uma frase num pedaço de papel: "Não voltarei para uma casa da qual você me expulsou antes mesmo de eu sair." Dobrou o bilhete, pegou as chaves do carro e fechou a porta com cuidado. A chuva havia cessado. A rua estava vazia e o céu começava a clarear sobre os telhados escuros. Enquanto dirigia em direção ao centro, Helena sentiu medo. Não sabia onde dormiria na noite seguinte, quanto tempo levaria para recuperar seu patrimônio, nem quantas pessoas Ricardo arrastara para o esquema. Sabia apenas que não podia continuar vivendo sob as regras impostas por um homem que confundia amor com submissão. No retrovisor, a casa desapareceu depois da esquina. Ela não olhou novamente. À frente, a cidade despertava em luzes dispersas. Helena ainda não se sentia livre, mas pela primeira vez em muitos anos estava tomando uma decisão que pertencia somente a ela. Ricardo acordou 2 horas depois com dor de cabeça e a impressão de que a discussão terminara como todas as outras. Chamou por Helena enquanto caminhava até a cozinha. Nenhuma resposta veio. Encontrou o armário parcialmente vazio, o espaço onde ficava o computador secundário e, por fim, a aliança sobre a mesa. Leu o bilhete uma vez, depois outra. Sentiu irritação antes de sentir perda. Convenceu-se de que ela voltaria quando o orgulho passasse. Helena sempre resolvera problemas, perdoara falhas e preservara aparências. Ele ainda não compreendia que, ao vender a casa, vendera também a última razão que ela tinha para permanecer. Na segunda-feira, Helena atravessou a entrada da Vasconcelos Soluções pouco antes das 8 da manhã. O edifício de vidro refletia um céu cinzento, e os funcionários que chegavam diminuíam o passo ao reconhecê-la. Durante anos, ela entrara ali sem chamar atenção, quase sempre carregando relatórios ou acompanhando fornecedores. Naquele dia, porém, sua presença parecia anunciar uma mudança. Vestia um terno escuro, trazia uma pasta fina e caminhava com a serenidade de quem já enfrentara a parte mais dolorosa da derrota e descobrira que ainda permanecia de pé. Ricardo soube de sua chegada antes que ela alcançasse o elevador. Sérgio enviara uma mensagem urgente, avisando que Helena estava acompanhada de Beatriz e exigia acesso à sala de reuniões. Ricardo sentiu o estômago contrair, mas respondeu com uma ordem curta. Mandou que ninguém entregasse documentos sem autorização e convocou os diretores para uma reunião extraordinária. Imaginava que poderia transformar o conflito numa demonstração pública de autoridade. Se Helena fosse tratada como uma esposa ressentida diante dos executivos, sua credibilidade seria enfraquecida antes que apresentasse qualquer acusação. A recepcionista tentou impedir Helena de subir, alegando novas regras de segurança. Helena pediu que consultasse o contrato social da empresa, onde seu nome aparecia como fundadora e acionista. A jovem hesitou, visivelmente constrangida, e telefonou para o setor jurídico. Beatriz permaneceu em silêncio, observando cada resposta. Depois de alguns minutos, a autorização foi concedida. Helena agradeceu à recepcionista, sem responsabilizá-la pela ordem recebida.
A pequena gentileza não passou despercebida. Muitos funcionários já começavam a entender que o confronto não era entre duas pessoas igualmente poderosas, mas entre autoridade legítima e abuso calculado. Ricardo esperava na sala principal, cercado por 6 diretores. Não ofereceu cadeira à esposa. Disse que a reunião trataria de questões empresariais e sugeriu que assuntos pessoais fossem resolvidos fora dali. Helena colocou a pasta sobre a mesa e respondeu que fora exatamente por respeitar a empresa que decidira comparecer. Solicitou acesso integral aos registros financeiros, suspensão de transferências extraordinárias e contratação imediata de uma auditoria independente. Ricardo riu, olhando para os demais como quem esperava cumplicidade. Afirmou que Helena não participava da gestão havia anos e desconhecia a realidade operacional. A ausência de cargo executivo não elimina meus direitos como sócia, respondeu Helena. Também não transforma desvio em estratégia. O silêncio que se seguiu foi breve, mas profundo. Alguns diretores evitaram encarar Ricardo. Outros olharam para Sérgio, que mantinha as mãos unidas sobre a mesa. Ricardo percebeu o risco e atacou. Disse que Helena agia por vingança após descobrir um problema conjugal e que pretendia comprometer contratos, empregos e reputações. Sua voz era firme, porém acelerada. Ele não explicava os números, explicava a esposa, tentando reduzir provas financeiras a uma crise emocional. Helena abriu a pasta e distribuiu cópias de 3 extratos. Não revelou ainda a origem de todas as informações, mas destacou as transferências para a clínica de Camila, a Horizonte participações em empresas sem atividade comprovada. Perguntou qual projeto justificava os pagamentos. Ricardo respondeu que se tratava de expansão comercial confidencial. Helena pediu contratos, relatórios de desempenho e atas de aprovação. Nenhum documento foi apresentado. O diretor comercial, até então silencioso, afirmou nunca ter ouvido falar daquela expansão. A primeira fissura surgiu não por uma acusação, mas pela ausência de uma resposta verificável. Ricardo voltou-se para Sérgio e ordenou que confirmasse a legitimidade das operações. O diretor financeiro levantou os olhos lentamente. Sabia que uma frase poderia protegê-lo por algumas horas ou arrastá-lo para uma responsabilidade maior. Disse apenas que os pagamentos haviam sido autorizados pela presidência e classificados como despesas estratégicas. Helena perguntou se existiam pareceres técnicos. Sérgio respondeu que alguns processos ainda estavam em formalização. A palavra ainda revelou mais do que ele pretendia. Beatriz anotou a resposta, enquanto Ricardo lhe lançava um olhar carregado de advertência. A reunião terminou sem resolução. Ricardo anunciou que avaliaria as solicitações e pediu que Helena deixasse o edifício. Ela se recusou. Informou que utilizaria sua antiga sala até receber acesso aos registros garantidos pelo contrato social. Quando ele ameaçou chamar a segurança, Beatriz apresentou uma notificação formal e lembrou que qualquer tentativa de expulsão poderia ser interpretada como obstrução. Ricardo recuou, mas ordenou que o acesso de Helena aos sistemas fosse bloqueado. Ela já esperava por isso. Sua intenção naquele primeiro momento não era consultar arquivos digitais, mas observar quem se mobilizaria para escondê-los. Helena instalou-se numa sala pequena do 2º andar, onde antigas caixas de arquivo ainda ocupavam armários metálicos. Miguel Azevedo apareceu pouco depois, levando 2 xícaras de café. Era diretor de operações e trabalhava na empresa desde o início. Anos antes, fora acusado de desviar materiais após denunciar irregularidades de um fornecedor. Helena investigara o caso, provara sua inocência e impedira sua demissão. Desde então, Miguel mantinha por ela uma lealdade discreta, construída não por gratidão cega, mas pelo respeito a alguém que escolhera os fatos quando todos preferiam conveniência. Miguel fechou a porta e contou que, nos últimos meses, Ricardo substituíra fornecedores antigos por empresas recém-criadas. Muitas entregas chegavam incompletas, embora as notas fiscais fossem pagas integralmente. Também havia pressão para aprovar contratos sem concorrência e para alterar datas em relatórios de recebimento. Miguel recusara algumas ordens, mas temia ser afastado. Helena ouviu sem interromper. Perguntou se ele mantinha cópias das comunicações. Miguel respondeu que guardara mensagens e relatórios originais fora do sistema principal, preocupado com alterações posteriores. Aquela cautela oferecia a primeira ponte concreta entre os desvios financeiros e operações simuladas.
Os dois passaram horas comparando notas fiscais, ordens de compra e comprovantes de entrega. Helena identificou padrões. 3 empresas usavam endereços diferentes, mas compartilhavam o mesmo número de telefone. 2 possuíam sócios ligados ao contador da clínica de Camila. Outra enviava cobranças por serviços de marketing realizados em datas nas quais nenhum funcionário estivera no local. O esquema não era sofisticado. Sobrevivia porque Ricardo acreditava que ninguém teria interesse ou coragem para cruzar informações. Sua confiança não vinha da perfeição da fraude, mas da certeza de que controlava as pessoas responsáveis por questioná-la. No início da tarde, Helena recebeu uma mensagem anônima. O texto dizia que documentos seriam apagados naquela noite e mencionava o servidor antigo localizado no subsolo. Ela mostrou a mensagem a Miguel, que reconheceu o equipamento. Antes da migração dos sistemas, o servidor armazenara cópias automáticas de contratos e correios internos. Ricardo acreditava que todos os arquivos haviam sido transferidos e descartados, mas uma unidade de segurança permanecia ativa por exigência de um seguro empresarial. Miguel explicou que o acesso físico dependia de autorização técnica e que apenas 3 pessoas possuíam a chave. Entre essas pessoas estava Paulo, um analista de sistemas conhecido por evitar conflitos. Helena pediu que Miguel o chamasse sem revelar o motivo. Paulo entrou nervoso, olhando repetidamente para a porta. Quando Helena mencionou o servidor, ele empalideceu, admitiu que recebera uma ordem de Sérgio para desligar a unidade e destruir discos antigos, alegando risco de vazamento. A tarefa deveria ocorrer depois do expediente. Paulo ainda não obedecera porque sabia que os registros poderiam ser necessários numa auditoria. Helena agradeceu sua prudência e solicitou que nada fosse alterado sem autorização formal de todos os sócios. Paulo concordou em preservar os equipamentos, mas disse temer retaliações. Helena explicou que Beatriz prepararia um documento registrando sua obrigação de proteger os dados e garantiria que qualquer ordem contrária ficasse documentada. Não prometeu que seria fácil. Prometeu apenas que ele não enfrentaria o problema sozinho. Para Paulo, aquela diferença foi suficiente. Entregou cópias das mensagens recebidas e revelou que um usuário ligado a Sérgio restaurara credenciais antigas de Helena meses antes. Os acessos ocorreram nas mesmas datas em que os contratos bancários falsos haviam sido assinados. Quando Sérgio soube que Helena falara com Paulo, entrou em pânico. Procurou Ricardo e disse que a situação estava saindo do controle. Sugeriu contratar um advogado externo e interromper qualquer tentativa de alterar registros. Ricardo interpretou o conselho como covardia. Afirmou que Helena não possuía provas completas e dependia de assustar funcionários para criar a aparência de um esquema. Ordenou que Sérgio enviasse uma circular acusando a esposa de acessar informações sem autorização. Também mandou preparar uma denúncia interna por violação de confidencialidade. Cada decisão nascia do mesmo erro. Ele acreditava que atacar a reputação de Helena apagaria os documentos que ela encontrava. A circular foi enviada no fim da tarde. Nela, Ricardo afirmava que informações sigilosas haviam sido obtidas por alguém sem função administrativa e pedia aos funcionários que não colaborassem com investigações paralelas. Helena recebeu a mensagem em seu telefone e percebeu o objetivo imediatamente. Ele queria isolá-la, transformar testemunhas em cúmplices silenciosas e construir uma justificativa para qualquer desaparecimento de arquivos. Beatriz recomendou resposta imediata. Helena redigiu um comunicado curto, citando sua condição societária e informando que uma auditoria formal seria solicitada. Não acusou ninguém. Pediu apenas preservação integral dos registros. A diferença de tom produziu efeito. Funcionários que antes temiam se envolver começaram a procurar Miguel. Alguns entregaram cópias de ordens incomuns. Outros relataram pressão para assinar documentos retroativos. Helena percebeu que a empresa guardava uma memória coletiva do abuso, fragmentada entre pessoas que acreditavam estar sozinhas. Ricardo mantivera controle, porque cada vítima conhecia apenas uma parte da história. Ao reunir essas partes, ela não criava um escândalo, revelava uma estrutura. Sua maior preocupação passou a ser proteger os colaboradores antes que o medo os levasse a recuar. Naquela mesma noite, Camila recebeu Ricardo na clínica depois do encerramento. Ele chegou irritado, exigindo acesso aos documentos que justificavam os pagamentos.
Camila respondeu que os contratos estavam com o contador e perguntou por que Helena ainda circulava livremente pela empresa. Ricardo explicou que não podia removê-la sem criar problemas jurídicos. Camila riu e disse que ele parecia mais fraco desde que a esposa saíra de casa. A provocação atingiu sua vaidade. Ele prometeu resolver tudo em poucos dias, mas a segurança que exibia já não convencia nem a si próprio. Camila também começava a calcular riscos. Seu interesse por Ricardo nascera da imagem de um empresário influente, capaz de abrir portas e sustentar seu projeto. Agora via contas bloqueadas, investigação policial e uma esposa que não aceitava negociar em silêncio. Pela primeira vez, considerou guardar mensagens e comprovantes para proteger a própria posição. Durante meses, acreditara que Ricardo controlava tudo. A descoberta de que ele falsificara assinaturas e usara fundos trabalhistas assustava até alguém acostumado a explorar seus excessos. Camila não sentia culpa, mas sentia medo de ser escolhida como responsável quando o esquema desmoronasse. No dia seguinte, Helena convocou oficialmente os acionistas minoritários. Ricardo tentou impedir a reunião, alegando irregularidades no prazo, mas Beatriz apresentara a documentação necessária. Antes do encontro, porém, uma notícia começou a circular em portais empresariais. Uma fonte anônima acusava Helena de desviar dados confidenciais para favorecer clientes de sua consultoria. A matéria citava documentos internos e afirmava que ela usava a crise conjugal para pressionar a companhia. A assinatura do jornalista era conhecida por publicar informações fornecidas por assessorias sem investigação profunda. Helena reconheceu a estratégia de Ricardo. O golpe atingiu um ponto sensível. Ao longo de toda a carreira, Helena construíra reputação baseada em discrição e rigor. Ver seu nome associado à espionagem empresarial provocou uma dor diferente da traição conjugal. Ricardo conhecia o valor que ela atribuía à integridade e escolhera feri-la exatamente ali. Por alguns minutos, Helena ficou sozinha na sala, olhando a matéria aberta no computador. Sentiu raiva, vergonha e o impulso de responder publicamente. Entretanto, sabia que uma reação emocional alimentaria a narrativa criada contra ela. Fechou a página e pediu a Beatriz que identificasse a origem dos documentos divulgados. A análise revelou alterações grosseiras. Um relatório verdadeiro fora combinado com páginas de outro projeto, criando a impressão de compartilhamento indevido. As datas não coincidiam e uma assinatura digital havia sido inserida sobre um arquivo criado meses depois. Helena poderia simplesmente denunciar a falsificação, mas decidiu ir além. Enviou uma comunicação formal aos acionistas, ao banco e ao conselho, solicitando auditoria independente de todos os seus próprios acessos, contratos e movimentações. Colocou sua carreira inteira sob exame. A decisão surpreendeu Beatriz, que perguntou se ela compreendia o risco. Helena respondeu que transparência não podia ser exigida apenas do adversário. A solicitação mudou a dinâmica do conflito. Ricardo esperava que Helena se defendesse com indignação, permitindo que ele alegasse versões incompatíveis. Em vez disso, ela pediu uma verificação ampla, incluindo seus próprios atos. Os acionistas minoritários, antes receosos de tomar partido, passaram a apoiar a auditoria. Um deles afirmou que, se Helena aceitava ser investigada, Ricardo deveria fazer o mesmo. Outro exigiu congelamento temporário de despesas extraordinárias. Pela primeira vez, a autoridade do presidente foi contestada dentro da estrutura que ele controlava havia anos. A resposta de Ricardo foi ainda mais agressiva. Ele entrou na sala de Helena sem bater e fechou a porta. Acusou-a de querer destruí-lo, de usar funcionários contra ele e de transformar um erro pessoal numa guerra. Helena permaneceu sentada. Perguntou se ele considerava a falsificação, desvio e manipulação de documentos apenas um erro pessoal. Ricardo respondeu que ela sempre tivera necessidade de parecer moralmente superior. Disse que, sem sua visão e coragem, a empresa jamais teria crescido. Helena reconheceu naquele discurso uma verdade parcial. Ricardo realmente tivera coragem e ambição. O problema era acreditar que essas qualidades lhe concediam direitos sobre tudo e todos. Você não está perdendo a empresa por minha causa, disse Helena. Está perdendo porque passou a confundir liderança com impunidade. Ricardo apoiou as mãos sobre a mesa e aproximou o rosto. Por um instante, Helena viu nele não um empresário admirado, mas um homem apavorado diante da própria exposição. Ele perguntou quanto dinheiro ela queria para desistir.
Ofereceu um apartamento, uma participação maior e uma separação discreta. Helena respondeu que não negociaria o salário dos funcionários, a assinatura falsificada ou o nome de pessoas inocentes. Ricardo a chamou de ingrata. Ela não reagiu. A palavra já não possuía força, pois vinha de alguém incapaz de distinguir gratidão de submissão. Depois que ele saiu, Miguel entrou trazendo uma unidade portátil. Paulo conseguira criar uma cópia dos arquivos do servidor antes que qualquer ordem de destruição fosse executada. Entre os documentos havia mensagens de Ricardo autorizando pagamentos a empresas ligadas à clínica, orientações para classificar despesas pessoais como consultoria e ordens diretas para restaurar as credenciais de Helena. Havia ainda uma conversa com Sérgio sobre eliminar registros após a transferência definitiva da casa. O material não encerrava a investigação, mas ligava decisões financeiras a comandos explícitos. Pela primeira vez, o esquema deixava de depender apenas de inferências. Helena analisou os arquivos até o anoitecer. Cada mensagem confirmava uma suspeita, mas também aprofundava a decepção. Ricardo não agira num momento de desespero. Planejara, distribuíra tarefas e antecipara maneiras de responsabilizá-la caso algo desse errado. Numa das conversas, referira-se à esposa como alguém incapaz de enfrentar exposição pública. Disse que ela preferiria perder dinheiro a permitir um escândalo. Helena leu a frase várias vezes. Ele conhecia sua reserva, mas nunca compreendera sua coragem. Acreditara que discrição era fraqueza porque julgava força apenas pelo volume da voz. No final da noite, Sérgio enviou uma mensagem pedindo uma conversa reservada. Disse possuir informações importantes, mas exigia garantia de que não seria entregue sozinho às consequências. Helena respondeu que não prometia imunidade, apenas tratamento conforme a verdade e a responsabilidade de cada pessoa. Sérgio demorou a responder. Por fim, marcou um encontro para a manhã seguinte. Helena sabia que ele poderia estar preparando uma armadilha ou tentando negociar. Mesmo assim, aceitou. O medo começava a desorganizar o grupo de Ricardo, e alianças construídas sobre interesse raramente resistiam quando o risco deixava de ser abstrato. Antes de deixar o edifício, Helena passou pelo setor de atendimento. As luzes estavam apagadas, mas Lúcia ainda trabalhava numa sala lateral. A supervisora mostrou uma lista de pagamentos atrasados e perguntou se os funcionários deveriam procurar outros empregos. Helena não ofereceu falsas garantias. Disse que a situação era grave, porém havia recursos a recuperar e medidas possíveis para preservar a operação. Lúcia assentiu, emocionada. Para muitos ali, a presença de Helena significava algo simples e raro. Alguém finalmente falava sobre a crise sem esconder perigo nem usar esperança como instrumento. Ao sair para a rua, Helena encontrou jornalistas junto à entrada. Perguntaram se ela desviara informações, se pretendia derrubar o marido e se a disputa começara por ciúme. Ela parou diante das câmeras. Poderia revelar os extratos e destruir a imagem de Ricardo naquele instante, mas isso comprometeria a investigação e exporia funcionários. Limitou-se a declarar que solicitara auditoria independente sobre todos os envolvidos, incluindo ela própria, e que confiava nos documentos. Depois entrou no carro de Beatriz. Sua resposta não ofereceu espetáculo, mas plantou uma dúvida poderosa sobre quem realmente temia a transparência. Ricardo assistiu à entrevista do escritório. Esperava ver Helena nervosa, acuada pelo ataque à reputação. Em vez disso, percebeu que ela transformara a acusação num teste que ele próprio não queria enfrentar. O telefone começou a tocar. Bancos pediam esclarecimentos, acionistas exigiam reunião e Camila cobrava proteção. Pela primeira vez, Ricardo sentiu que todas as pessoas ao seu redor desejavam alguma coisa que ele já não podia oferecer. Ainda assim, não cogitou confessar. Sua arrogância lhe dizia que bastava um movimento decisivo para recuperar o controle. Não percebeu que cada movimento o aproximava mais da queda. Helena chegou ao apartamento depois da meia-noite. Beatriz perguntou se ela se arrependia de ter solicitado uma auditoria tão ampla. Helena retirou os sapatos e permaneceu alguns segundos em silêncio. Disse que sentia medo, mas não arrependimento. Se existisse algum erro em sua carreira, preferia conhecê-lo e corrigi-lo. O que não aceitaria era permitir que uma mentira sobrevivesse porque todos temiam suas consequências. Naquela noite,
Ela compreendeu que a luta já ultrapassara o casamento e a casa. Tratava-se de decidir que tipo de pessoa permaneceria quando tudo ao redor fosse examinado. Sérgio chegou ao encontro 15 minutos antes do horário combinado, mas permaneceu dentro do carro, observando o café pela janela embaçada. Trazia uma pasta preta sobre os joelhos e a aparência de quem não dormia havia dias. Quando finalmente entrou, encontrou Helena e Beatriz numa mesa afastada, longe dos outros clientes. Helena não o cumprimentou com hostilidade, tampouco ofereceu conforto. Indicou a cadeira diante dela e esperou. Sérgio percebeu que não encontraria ali absolvição fácil. Encontraria apenas espaço para dizer a verdade antes que alguém a dissesse por ele. Ele começou admitindo que autorizara classificações falsas, criara contratos retroativos e restaurar as credenciais digitais de Helena por ordem direta de Ricardo. Disse que, no início, acreditava participar de manobras temporárias para superar dificuldades de caixa. Ricardo prometera corrigir tudo após a entrada de um grande investidor. Quando os recursos da casa foram transferidos para empresas ligadas a Camila, Sérgio compreendeu que já não havia plano de recuperação. Havia apenas uma sucessão de desvios protegidos por documentos fabricados e pelo medo de quem conhecia partes do esquema. Beatriz perguntou por que ele não denunciara antes. Sérgio abaixou os olhos. Confessou que recebera bônus, promoção e participação em contratos simulados. Também temia perder o emprego e enfrentar Ricardo, que conhecia suas dívidas pessoais. A resposta não despertou compaixão em Helena, mas revelou algo importante. O sistema não se sustentava somente pela autoridade do marido. Sustentava-se pela soma de pequenas covardias, vantagens aceitas e silêncios justificados. Sérgio não era uma vítima inocente. Era alguém que colaborara enquanto o risco parecia distante e buscava limites somente quando as consequências chegaram perto demais. Ele abriu a pasta e entregou cópias de mensagens, atas alteradas e planilhas paralelas. Entre os arquivos havia uma sequência de conversas em que Ricardo ordenava a retirada de recursos do fundo trabalhista para cobrir parcelas da clínica. Em outra mensagem, exigia que Sérgio preparasse um documento atribuindo a Helena a aprovação de empréstimos. Também existia um áudio gravado durante uma reunião, no qual Ricardo dizia que a esposa jamais enfrentaria um escândalo público porque valorizava demais a reputação. Helena ouviu sem interromper, embora cada palavra parecesse uma lâmina atravessando anos de convivência. Sérgio pediu proteção jurídica e declarou que testemunharia diante dos acionistas. Beatriz respondeu que ele deveria entregar todo o material às autoridades e aceitar a responsabilidade pelos próprios atos. Nenhuma promessa seria feita além do registro de sua colaboração. Sérgio concordou, não por coragem repentina, mas porque as alternativas haviam se estreitado. Antes de sair, perguntou a Helena se ela acreditava que a empresa sobreviveria. Ela respondeu que a sobrevivência dependeria menos do tamanho da fraude do que da disposição das pessoas para deixar de escondê-la. Sérgio compreendeu que aquela frase também se referia a ele. Na tarde do mesmo dia, o banco convocou uma reunião extraordinária com os acionistas, representantes jurídicos e responsáveis pela auditoria. O encontro foi marcado para sexta-feira, na sede da instituição financeira que concentrava os maiores empréstimos da Vasconcelos Soluções. Ricardo recebeu a convocação em silêncio. Depois, fechou-se no escritório e telefonou para todos os contatos capazes de influenciar o processo. Alguns não atenderam. Outros disseram que aguardariam os resultados da auditoria. A rede de favores que antes respondia imediatamente começava a se desfazer, revelando que lealdade comprada dura apenas enquanto o pagamento parece seguro. Ricardo tentou reconstruir uma versão defensável. Pediu aos advogados que argumentassem que Helena havia abandonado voluntariamente a gestão, tornando legítima a centralização das decisões. Queria também alegar que as transferências à clínica faziam parte de uma parceria estratégica ainda não formalizada. Quando os advogados solicitaram estudos, contratos e pareceres, ele reagiu com irritação. Disse que empresários de verdade tomavam decisões antes que a burocracia alcançasse as oportunidades. Nenhum deles respondeu. A frase pretendia soar audaciosa, mas apenas confirmava que Ricardo confundia improvisação com liderança e ausência de controle com liberdade. Camila recebeu uma intimação para entregar documentos relacionados aos pagamentos.
Naquele momento, percebeu que não bastaria desaparecer. Os valores transferidos estavam vinculados ao seu nome, à clínica e a empresas controladas por conhecidos. Procurou um advogado sem contar a Ricardo. Levou mensagens, comprovantes e gravações feitas durante discussões recentes. O profissional explicou que sua responsabilidade poderia diminuir se ela demonstrasse cooperação e provasse que Ricardo comandava as operações. Camila ouviu com atenção. Não sentia lealdade por ele. O relacionamento sempre fora uma troca sustentada por luxo, influência e promessas de expansão. Ainda assim, a decisão de traí-lo não foi imediata. Camila temia perder a clínica e a imagem que construíra nas redes sociais. Durante anos, vendera a aparência de uma mulher independente e bem-sucedida, embora boa parte de seu patrimônio viesse de Ricardo. Admitir isso significava expor a fragilidade por trás do brilho. Ela passou a noite revisando conversas antigas. Em várias delas, ele descrevia Helena como alguém fraca, incapaz de reagir. Camila acreditara porque precisava acreditar. Agora via que a mulher desprezada por ambos era a única pessoa agindo com método, enquanto eles apenas tentavam escapar. Na quinta-feira, Helena reuniu Miguel, Lúcia e Paulo numa sala reservada. Explicou que a reunião do banco poderia definir o futuro imediato da empresa. Não pediu que nenhum deles exagerasse ou omitisse fatos. Pediu somente que respondessem com precisão. Miguel entregaria os relatórios de fornecedores. Paulo explicaria a restauração das credenciais e a ordem de destruir os discos. Lúcia apresentaria os registros do fundo trabalhista. Todos estavam nervosos, mas a clareza de Helena reduzia o medo. Ela não prometia uma vitória fácil. Prometia que ninguém seria usado como escudo para erros cometidos por superiores. Naquela noite, Ricardo apareceu novamente no apartamento de Beatriz. Desta vez, não tentou subir. Esperou Helena na calçada, sob uma chuva leve, e pediu alguns minutos. Ela concordou em ouvi-lo na presença da advogada. Ricardo parecia envelhecido. As olheiras profundas e a camisa amassada contrastavam com a imagem impecável que sempre cultivara. Disse que os bancos pretendiam destruí-los para tomar a empresa por um valor baixo. Afirmou que os acionistas eram oportunistas e que Sérgio mentiria para salvar a própria pele. Em sua narrativa, todos eram traidores, menos o homem que criara a crise. Ele ofereceu a Helena metade das ações, controle financeiro e a promessa de encerrar imediatamente a relação com Camila. Falou como se ainda possuísse autoridade para distribuir aquilo que já estava comprometido. Helena perguntou se ele devolveria os recursos dos funcionários e admitiria a falsificação. Ricardo desviou o olhar. Disse que uma confissão destruiria sua reputação e poderia levá-lo à prisão. Helena percebeu que ele buscava perdão sem verdade e reconciliação sem consequência. O medo havia diminuído sua arrogância, mas não mudara seu caráter. Ele continuava preocupado com a própria perda, não com o dano causado. Você ainda pensa que tudo pode ser resolvido se eu voltar para o lugar de antes, disse Helena. Mas aquele lugar deixou de existir quando você usou meu nome contra mim. Ricardo respondeu que ela também cometeria erros se carregasse o peso que ele carregava. Alegou que decisões difíceis exigiam sacrifícios e que Camila surgira num período de solidão. Helena não discutiu a versão emocional. Apenas perguntou por que a solidão precisava ser financiada com salários alheios. A pergunta o calou. Sem argumentos, Ricardo recorreu à raiva. Acusou-a de gostar da humilhação pública e de desejar vê-lo destruído. Helena respondeu que desejava apenas impedir que ele destruísse mais pessoas. Na manhã da reunião, Helena acordou antes do amanhecer. Escolheu um terno azul escuro e prendeu os cabelos com simplicidade. Sobre a mesa, organizou os documentos em ordem cronológica. Primeiro, a procuração falsa. Depois, a escritura da casa, as transferências bancárias, os contratos retroativos, os acessos digitais e as ordens de apagar dados. Beatriz observou a preparação e percebeu que Helena não procurava um discurso emocionante. Construía uma sequência impossível de desmontar sem que as contradições de Ricardo se tornassem ainda mais visíveis. Sua força estava na ligação entre os fatos. A sala do banco era ampla, cercada por paredes de vidro que davam vista para o centro da cidade. De um lado sentaram-se Ricardo, seus advogados e Sérgio, que agora mantinha distância. Do outro ficaram Helena, Beatriz e os representantes da auditoria. Os acionistas minoritários ocuparam o centro, enquanto executivos do banco acompanharam a reunião por meio de telas.
Ricardo chegou por último, tentando recuperar a postura de comando. Cumprimentou alguns presentes com firmeza, mas recebeu respostas breves. A ausência de deferência foi o primeiro sinal de que sua autoridade já se tornara uma lembrança. O presidente da reunião abriu os trabalhos, descrevendo os riscos identificados. Havia garantias suspeitas, despesas sem justificativa, possível apropriação de recursos trabalhistas e conflito entre administradores. Ricardo pediu a palavra imediatamente. Disse que Helena manipulava documentos para obter vantagem num processo de separação e que a empresa sofria um ataque coordenado. Seu advogado recomendara cautela, mas ele preferiu agressividade. Acusou a esposa de acessar dados sigilosos, pressionar funcionários e divulgar informações a concorrentes. Helena ouviu tudo sem alterar a expressão. Quanto mais ele falava, mais evidente se tornava sua ausência de respostas concretas. Quando chegou sua vez, Helena começou pela casa. Apresentou exemplos de sua assinatura verdadeira, o registro de viagem que comprovava sua ausência no dia da procuração e o relatório preliminar da perícia. Em seguida, mostrou que a entrada da venda fora distribuída entre a clínica, a Horizonte Participações e despesas pessoais de Ricardo. Não mencionou a traição como motivo central. Tratou Camila como beneficiária de operações sem fundamento empresarial. Essa escolha retirou de Ricardo a possibilidade de reduzir o caso a ciúme. A questão estava nos valores, nos documentos e na origem da autorização. Ricardo tentou interromper, afirmando que a parceria com a clínica geraria lucros futuros. Helena pediu que ele mostrasse o plano comercial. Nenhum documento foi apresentado. Ela então exibiu contratos elaborados depois das transferências, cujas datas de criação constavam nos metadados recuperados por Paulo. Os auditores confirmaram que os arquivos haviam sido produzidos semanas após os pagamentos. Um dos acionistas perguntou por que operações tão altas não passaram pelo conselho. Ricardo respondeu que a urgência exigia decisão rápida. Helena mostrou mensagens em que ele orientava Sérgio a evitar registros formais para não chamar atenção. Sérgio foi chamado a falar. Sua voz tremia, mas ele confirmou que recebera ordens diretas para alterar classificações, restaurar credenciais e preparar documentos retroativos. Ricardo levantou-se, chamando-o de mentiroso. O presidente da reunião exigiu que se sentasse. Pela primeira vez, alguém lhe deu uma ordem diante de toda a estrutura que ele julgava controlar. Sérgio entregou o áudio gravado e reconheceu sua própria participação. Não tentou parecer inocente. Disse que colaborara por interesse e medo, mas que Ricardo comandava as decisões. O depoimento atingiu a defesa como uma ruptura impossível de corrigir. Paulo apresentou os registros de acesso ao sistema. Demonstrou que a conta de Helena fora reativada a partir do terminal de Sérgio com autorização enviada pelo endereço corporativo de Ricardo. Também mostrou a mensagem que ordenava a destruição dos discos antigos. Ricardo alegou que desejava apenas proteger dados confidenciais. Paulo respondeu que a solicitação ocorrera poucas horas depois de Helena pedir auditoria. A coincidência tornou-se difícil de sustentar. Os representantes do banco trocaram olhares, e um deles pediu que todos os equipamentos fossem imediatamente preservados sob supervisão externa. Lúcia falou em seguida. Entregou relatórios do Fundo Trabalhista e cópias das ordens assinadas por Ricardo. Explicou que recursos destinados a férias, indenizações e benefícios haviam sido usados para cobrir transferências externas. Sua voz falhou quando mencionou funcionários que dependiam daqueles valores para tratamentos médicos e despesas familiares. Ricardo tentou responsabilizar Sérgio pela administração diária, mas Helena apresentou mensagens em que ele exigia a liberação do dinheiro. A estratégia de transferir culpa começava a ruir. Cada pessoa que ele tratara como subordinada possuía uma parte da verdade. Quando parecia não haver mais espaço para surpresa, Beatriz informou que Camila solicitara participação por meio de seu advogado. Ricardo virou-se bruscamente para a tela. Camila apareceu numa sala desconhecida, com o rosto tenso e a voz controlada. Confirmou que mantivera um relacionamento com Ricardo e que recebera recursos para sustentar a clínica, comprar um carro e alugar um apartamento. Disse que nunca acreditara que o dinheiro viesse de fundos trabalhistas, mas reconheceu que desconfiara da origem depois das primeiras investigações. Sua tentativa de reduzir a própria responsabilidade era evidente.
Porém, os documentos que entregou eram decisivos. Entre eles havia mensagens em que Ricardo afirmava ter vendido a casa para provar que escolhera Camila acima da esposa. Numa gravação, ele dizia que Helena nunca o abandonaria, porque não saberia viver sem a estrutura que ele fornecia. A sala permaneceu silenciosa enquanto o áudio terminava. Ricardo fitou a tela como se estivesse diante de uma desconhecida. Camila não sustentou seu olhar. Seu advogado informou que ela entregaria os aparelhos e colaboraria com as autoridades. A aliança baseada em desejo, vaidade e dinheiro desfez-se no instante em que deixou de oferecer proteção. Ricardo perdeu o controle. Acusou Camila de ingratidão, Sérgio de covardia e Helena de ter planejado sua destruição. Disse que todos lucraram com suas decisões enquanto os negócios prosperavam. O presidente interrompeu a surpresa e anunciou o afastamento provisório de Ricardo da administração, o congelamento de contas relacionadas e o encaminhamento dos documentos às autoridades competentes. Os acionistas aprovaram uma gestão emergencial sob supervisão externa. Helena não comemorou. Observou o marido respirar com dificuldade, cercado por pessoas que já não reconheciam nele a autoridade de antes. 2 agentes da Unidade de Crimes Econômicos entraram na sala para recolher documentos e comunicar formalmente a abertura de investigação. Ricardo não foi levado naquele momento, mas recebeu restrições de acesso aos sistemas e ordens para não destruir provas nem contatar testemunhas. A diferença entre prisão imediata e liberdade limitada pareceu pequena diante do colapso de sua imagem. Ele guardou os papéis sem ler. Pela primeira vez não havia um subordinado disposto a resolver o problema. Seus advogados falavam baixo entre si, avaliando riscos que ele sempre preferira ignorar. Depois da reunião, os funcionários reuniram-se no auditório da empresa. Helena explicou que a gestão seria temporariamente supervisionada e que a prioridade era preservar salários, contratos legítimos e empregos. Não revelou detalhes pessoais, nem transformou a queda de Ricardo em espetáculo. Reconheceu que a recuperação exigiria cortes, negociação com bancos e transparência absoluta. Alguns funcionários choraram, outros permaneceram desconfiados. Helena aceitou ambas as reações. Confiança não seria reconstruída por um discurso. Precisaria nascer de decisões coerentes repetidas durante meses, talvez anos. Ricardo assistiu de longe enquanto Helena saía do edifício acompanhada por Miguel, Lúcia, Paulo e Beatriz. Nenhum deles parecia celebrar uma vitória. Caminhavam como pessoas que haviam atravessado uma tempestade e ainda avaliavam os danos. Ele percebeu que todos se voltavam para Helena em busca de direção, não por medo, mas por confiança. Durante anos, acreditara ser a única força capaz de manter empresa e família unidas. Naquele instante, compreendeu que sua posição fora sustentada pelo trabalho silencioso da mulher que ele ridicularizara. A lembrança da casa surgiu com uma clareza dolorosa. Ricardo recordou Helena escolhendo cada janela, negociando materiais, cuidando da mãe dele e preparando relatórios enquanto todos dormiam. Recordou quantas crises ela resolvera sem exigir reconhecimento e quantas vezes transformara seus impulsos em decisões viáveis. Ele vendera o imóvel para impressionar Camila, mas o que realmente destruíra fora a estrutura invisível criada por Helena ao longo de 15 anos. Sem ela, a casa era apenas um endereço. A empresa era apenas um conjunto de dívidas, e seu prestígio era apenas um reflexo sem fundamento. Helena entrou no carro sem olhar para trás. Sentia exaustão, tristeza e um alívio que ainda não ousava chamar de paz. A verdade fora exposta, mas as consequências apenas começavam. Havia funcionários a proteger, dívidas a renegociar e uma vida inteira a reorganizar. Mesmo assim, algo mudara definitivamente. Ricardo já não controlava a narrativa, as contas nem o medo das pessoas. O poder que ele usara para esconder os próprios atos se dissolvera diante de documentos, testemunhos e coragem compartilhada. Helena não recuperara ainda a casa, mas recuperara a própria voz. Os meses seguintes não trouxeram paz imediata, mas ensinaram Helena a reconhecer progresso onde antes só via perda. A empresa entrou num regime de supervisão financeira. Contratos suspeitos foram suspensos e uma equipe externa assumiu o controle das contas. Durante semanas ela chegou antes do amanhecer e saiu quando os corredores já estavam vazios. Não buscava salvar o nome de Ricardo. Buscava proteger os funcionários, cumprir obrigações legítimas e impedir que o patrimônio restante fosse consumido por multas,
juros e decisões tomadas no auge da arrogância. O primeiro pagamento integral dos salários ocorreu quase 2 meses depois da reunião no banco. Lúcia entrou na sala de Helena, segurando os comprovantes impressos e tentou falar, mas a emoção lhe fechou a garganta. Helena leu os valores, confirmou as datas e permaneceu alguns segundos em silêncio. Não era uma vitória grandiosa, daquelas que aparecem em fotografias ou discursos. Era algo mais concreto. Centenas de famílias poderiam pagar aluguel, comprar alimentos e manter tratamentos médicos. Pela primeira vez desde a descoberta da fraude, Helena sentiu que seu esforço produzia uma reparação visível. Miguel assumiu temporariamente a direção das operações, enquanto Paulo coordenava a reconstrução dos sistemas digitais. Ambos trabalhavam sob auditoria permanente e aceitavam cada controle sem ressentimento. Helena estabeleceu que nenhuma transferência significativa dependeria da vontade de uma única pessoa. Decisões importantes passariam por análise técnica, registro e aprovação compartilhada. Alguns diretores reclamaram da lentidão, acostumados à forma como Ricardo resolvia tudo por ordens imediatas. Helena respondeu que velocidade sem responsabilidade não era eficiência. Era apenas uma maneira elegante de chegar mais depressa ao desastre. Sérgio entregou os documentos restantes e firmou um acordo de colaboração com as autoridades. Não escapou das consequências. Foi afastado, perdeu benefícios e passou a responder formalmente por sua participação. Quando pediu para falar com Helena, ela concordou apenas porque acreditava que a verdade deveria ser concluída. Sérgio admitiu que muitas vezes percebera o risco, mas escolhera obedecer porque Ricardo lhe oferecia dinheiro e proteção. Helena ouviu sem consolá-lo. Disse que medo explicava certas escolhas, mas não apagava o dano causado. Sérgio saiu compreendendo que arrependimento não era o fim da responsabilidade. Camila também enfrentou a queda da imagem que construíra. A clínica perdeu investidores, clientes cancelaram contratos e os equipamentos adquiridos com recursos desviados foram bloqueados pela justiça. Ela tentou apresentar-se publicamente como vítima de Ricardo, mas as mensagens mostravam que pressionara por novas transferências mesmo, depois de conhecer a origem suspeita do dinheiro. Sua colaboração reduziu parte da responsabilidade, porém não a tornou inocente. Pela primeira vez, Camila precisou viver sem a aparência financiada por outra pessoa. Descobriu que a admiração comprada desaparece na mesma velocidade que o saldo bancário. Ricardo permaneceu afastado da empresa enquanto a investigação avançava. A casa onde vivera com Helena ficou vazia, impedida de ser reformada, revendida ou ocupada até decisão judicial. Ele alugou um apartamento discreto e passou a evitar lugares onde antes era recebido com reverência. Os telefonemas diminuíram. Os convites desapareceram e antigos parceiros começaram a declarar que jamais haviam confiado totalmente nele. Ricardo sentia-se traído por todos, incapaz de reconhecer que aquelas relações existiam enquanto sua influência produzia vantagens. Sem poder oferecer benefícios, ele descobriu a fragilidade do círculo que chamava de amizade. Durante algumas noites, Ricardo dirigia até a rua da antiga casa e permanecia dentro do carro. Observava as janelas escuras, o jardim sem cuidados e a varanda onde Helena costumava ler aos domingos. A cada visita, lembrava de detalhes que desprezara enquanto os possuía. O cheiro do café, as luzes acesas quando chegava tarde, a presença silenciosa de alguém que sabia quando falar e quando apenas esperar. Ele acreditara que tudo aquilo era parte natural da vida, não um trabalho diário de atenção. Agora entendia que conforto também podia ser uma forma de amor. O processo sobre a venda do imóvel avançou com rapidez incomum porque as provas eram consistentes. Registros de viagem demonstravam que Helena não estivera no cartório. A perícia confirmava a falsificação e mensagens ligavam Ricardo ao intermediário responsável pela procuração falsa. O escrevente admitiu ter recebido dinheiro para reconhecer documentos sem a presença da proprietária. Diante do conjunto de evidências, o tribunal declarou inválida a transação e determinou que os valores pagos pelos compradores fossem tratados separadamente. Eles haviam agido de boa-fé e também se tornaram vítimas da fraude. Quando Beatriz telefonou anunciando a decisão, Helena estava numa sala de reuniões revisando propostas de recuperação. A amiga esperava ouvir alívio, talvez alegria. Helena agradeceu e fechou os olhos por alguns segundos.
Durante meses, imaginara o momento em que recuperaria a casa, acreditando que aquela vitória restauraria alguma parte de sua história. Contudo, ao saber que o imóvel voltava legalmente às suas mãos, percebeu que não desejava retornar. As paredes permaneciam as mesmas, mas o significado havia mudado. A casa fora reconstruída uma vez com cimento. A confiança não obedecia às mesmas ferramentas. Helena visitou o imóvel sozinha numa tarde de céu claro. Abriu cada janela e deixou o ar circular pelos cômodos fechados. Havia poeira sobre os móveis, folhas secas junto à porta e uma rachadura nova perto da escada. No antigo quarto da mãe, sentou-se na poltrona azul e recordou a última conversa que tiveram. A mãe, já enfraquecida, perguntara se Helena era feliz. Na época, ela respondera que felicidade era uma palavra complicada. Agora compreendia que usara complexidade para evitar uma verdade simples. Sentia-se necessária, mas há muito tempo não se sentia amada. Ela caminhou até o escritório onde confrontara Ricardo e encontrou uma marca circular deixada pela taça sobre a mesa. Não sentiu raiva. Sentiu a tristeza de quem visita o cenário de um acidente já encerrado. A casa guardava lembranças boas, e Helena recusava-se a permitir que a traição apagasse tudo. Ainda assim, decidiu vendê-la legalmente, com transparência e tempo suficiente para encontrar compradores conscientes da situação. Uma parte do valor seria destinada à recuperação da empresa, outra garantiria sua independência. A decisão não era fuga. Era a escolha de não viver dentro de uma ferida. Beatriz perguntou se Helena tinha certeza. Recordou-lhe que ninguém poderia obrigá-la a abrir mão daquele patrimônio emocional. Helena respondeu que não estava abrindo mão. Estava transformando. A casa cumprira seu papel durante anos, acolhendo encontros, despedidas, doenças e esperanças. Agora poderia servir a outra família sem carregar a obrigação de provar que ela vencera. Beatriz sorriu e disse que finalmente reconhecia na amiga não apenas a mulher forte que sempre conhecera, mas alguém capaz de usar essa força também para escolher leveza. Helena guardou aquela frase com carinho. A venda foi concluída 4 meses depois. Os novos compradores eram um casal com 2 filhas pequenas, interessados em restaurar o jardim e preservar o piano antigo. Helena decidiu levar o instrumento, não por seu valor financeiro, mas porque pertencera à mãe. No dia da entrega das chaves, uma das meninas correu pela sala imaginando onde colocaria seus livros. Helena observou a cena e sentiu uma dor suave, diferente da devastação inicial. Entendeu que certos finais não apagam o passado, apenas retiram dele o direito de controlar todos os dias futuros. Com os recursos recuperados, a Vasconcelos Soluções pagou dívidas trabalhistas, encerrou contratos fraudulentos e vendeu ativos pouco produtivos. A empresa ficou menor, mas também mais saudável. Os acionistas propuseram que Helena assumisse permanentemente a presidência. Ela recusou. Não desejava dedicar o restante da vida a consertar uma estrutura que carregava o nome de Ricardo e tantas memórias de sacrifício. Concordou em permanecer até o fim da reorganização e indicou Miguel para liderar a nova fase. A escolha surpreendeu alguns investidores, mas os resultados dos meses anteriores tornaram difícil contestá-la. Miguel aceitou o cargo com a condição de manter o modelo de controle criado por Helena. Disse que não queria ocupar outra cadeira de poder absoluto. Queria construir uma empresa onde nenhum funcionário precisasse escolher entre emprego e consciência. Helena aprovou a proposta. Lúcia passou a integrar o comitê de ética, e Paulo recebeu autonomia para criar sistemas que registrassem cada alteração relevante. A cultura não mudou de uma vez. Ainda havia resistência, medo e pessoas acostumadas a benefícios antigos. Porém, pela primeira vez, as regras serviam para limitar quem mandava, não apenas quem obedecia. Enquanto concluía a reorganização, Helena retomou contatos profissionais que abandonara ao longo dos anos. Antigos clientes lembravam de sua capacidade de transformar crises em planos viáveis. Ela recebeu convites para integrar conselhos, liderar auditorias e ministrar cursos. Em vez de aceitar uma posição confortável numa grande empresa, decidiu fundar uma consultoria própria. O objetivo seria ajudar negócios familiares a criar controles antes que conflitos pessoais destruíssem patrimônios e empregos. Beatriz tornou-se responsável pela área jurídica e outros profissionais aderiram ao projeto. O escritório recebeu o nome Duarte Integridade Financeira. No primeiro dia de funcionamento, Helena chegou cedo e abriu as cortinas de sua nova sala.
O espaço era menor do que o antigo escritório de Ricardo, mas cada detalhe fora escolhido por ela. O piano da mãe ocupava uma parede lateral, restaurado por um artesão indicado pelos compradores da casa. Sobre a mesa havia apenas um computador, uma fotografia antiga e a pulseira de prata guardada numa caixa de vidro. Helena não precisava de objetos caros para demonstrar autoridade. A segurança que agora carregava vinha de conhecer o preço de tudo que se recusaria a vender. Ricardo soube da nova empresa por uma notícia curta num portal econômico. A matéria descrevia Helena como especialista responsável por preservar empregos durante uma crise societária. Não mencionava seu casamento, Camila ou a casa. Aquilo o incomodou mais do que uma acusação. A vida dela avançava sem precisar continuar girando em torno dele. Durante meses, Ricardo imaginara que Helena permaneceria definida pela traição. Ver seu nome associado à competência e reconstrução revelou uma verdade dolorosa. Ele fora central apenas enquanto ela acreditava que o casamento precisava ser salvo. O processo criminal ainda não havia terminado, mas Ricardo já perdera o controle da empresa e grande parte do patrimônio. Seus advogados negociavam uma solução que incluía devolução de valores em restrições profissionais e cumprimento das medidas determinadas pela justiça. Ele evitava pensar na possibilidade de condenação, concentrando-se naquilo que chamava de injustiça da exposição. Contudo, as noites tornavam suas justificativas menos convincentes. Sem reuniões, aplausos ou amantes, restava-lhe a memória de cada decisão tomada. A solidão não o tornara melhor, mas começava a impedi-lo de mentir completamente para si mesmo. Certa manhã, Helena recebeu uma carta escrita à mão. Ricardo dizia que finalmente compreendia a dimensão do que fizera. Admitia ter usado a confiança dela, diminuído sua importância e confundido a admiração passageira com amor. Pedia um encontro, não para recuperar o casamento, mas para oferecer uma explicação. Helena leu a carta 2 vezes. Não encontrou nela a arrogância de antes, porém também sabia que remorso podia nascer do sofrimento pessoal, não da compreensão verdadeira. Guardou o papel e decidiu aceitar uma única conversa, em local público, com horário definido e sem promessas. Encontraram-se num jardim próximo ao fórum, numa tarde fria. Ricardo chegou antes e permaneceu de pé até Helena se aproximar. Parecia mais magro e vestia roupas simples. Não tentou abraçá-la. Agradeceu por ela ter vindo e começou a falar sobre medo, ambição e a necessidade constante de provar valor. Disse que Camila representara uma versão de si mesmo que desejava preservar, um homem poderoso, admirado e livre de limites. Helena ouviu, mas não permitiu que a explicação se transformasse em desculpa. Muitos homens sentiam medo sem falsificar assinaturas ou roubar salários. Eu sei, respondeu Ricardo. Não existe justificativa. Existe apenas a verdade de que eu escolhi fazer isso. A frase foi a primeira que Helena reconheceu como responsabilidade real. Ainda assim, não sentiu desejo de recomeçar. Ricardo perguntou se havia alguma possibilidade de perdão. Ela explicou que perdão não significava retorno, esquecimento ou cancelamento das consequências. Talvez um dia ela deixasse de carregar raiva, mas isso seria um gesto em favor da própria paz. Ele não receberia de volta a mulher que abandonara. Aquela Helena não existia mais, e a pessoa que surgira depois aprendera a não negociar a própria dignidade. Ricardo baixou a cabeça. Disse que acreditara estar vendendo apenas um imóvel para financiar uma fase temporária. Agora compreendia que perdera muito mais. Helena permaneceu em silêncio por alguns segundos, observando as árvores agitadas pelo vento. Então respondeu que a casa nunca fora o bem mais valioso. O que sustentara aquela vida era a confiança de alguém disposto a transformar dificuldades em caminho, fracassos em aprendizado e qualquer endereço em lar. Ele não perdera isso quando ela saiu pela porta. Perdera no instante em que decidiu que sua lealdade era uma fraqueza explorável. Você vendeu paredes, disse Helena, mas o que destruiu foi a pessoa que ainda acreditava em nós. Ricardo chorou sem esconder o rosto. Helena não sentiu satisfação. A dor dele não restaurava os anos roubados, nem reparava as pessoas prejudicadas. Também não era responsabilidade dela consolá-lo. Levantou-se e desejou que ele aprendesse a viver sem transformar culpa em outro modo de exigir atenção. Ricardo perguntou se aquela seria a última vez que se veriam. Helena respondeu que provavelmente sim. Depois caminhou até a saída do jardim. Não olhou para trás, não por crueldade,
mas porque já não havia nada naquele banco que pertencesse ao futuro dela. Um ano após a venda da casa, a Duarte Integridade Financeira ocupava 2 andares do edifício. A empresa não se tornara um império, mas conquistara clientes por resultados sólidos e transparência. Helena recusava contratos quando percebia que executivos desejavam apenas uma aparência de controle. Sua experiência ensinara que números podiam revelar não só fraudes, mas relações de poder, silêncios e medos. Em cada trabalho, ela insistia que responsabilidade não deveria surgir apenas depois do desastre. Alguns clientes consideravam sua postura rigorosa. Outros compreendiam que rigor era uma forma de cuidado. Lúcia continuava na Vasconcelos Soluções, agora rebatizada pelos acionistas. Miguel dirigia a empresa com prudência, e Paulo criara um programa interno para permitir denúncias protegidas. Os funcionários recuperaram benefícios e passaram a receber relatórios periódicos sobre a situação financeira. A companhia jamais voltou ao tamanho de antes, mas sobreviveu sem depender de ilusões. Para Helena, esse resultado tinha mais valor do que crescimento rápido. Salvar uma estrutura não significava restaurar tudo como era. Significava preservar o que merecia continuar e abandonar práticas que tornavam a prosperidade uma mentira. Numa sexta-feira, ao entardecer, Beatriz encontrou Helena diante da janela do escritório. A cidade se estendia abaixo delas, iluminada por milhares de janelas. Sobre a mesa havia um convite para Helena participar de um conselho internacional e uma fotografia enviada pela família que comprara a casa. Na imagem, o jardim estava florido. As meninas sentavam-se junto ao piano e a antiga sala parecia cheia de vida. Helena sorriu ao observar a fotografia. Não sentiu vontade de voltar. Sentiu gratidão por saber que algo ferido também podia receber um novo significado. Beatriz perguntou se ela era feliz. Helena reconheceu a pergunta da mãe e demorou a responder. Disse que felicidade ainda era uma palavra complexa, mas agora não a usava para esconder a verdade. Havia dias difíceis, lembranças dolorosas e uma solidão que às vezes aparecia no fim da noite. Contudo, também havia escolhas próprias, trabalho com propósito, amizades honestas e a liberdade de não diminuir a si mesma para preservar outra pessoa. Helena finalmente compreendia que uma vida completa não precisava parecer perfeita. Precisava apenas pertencer a quem a vivia. Quando Beatriz saiu, Helena permaneceu alguns minutos diante da janela. O sol desaparecia entre os edifícios, deixando uma faixa dourada sobre o horizonte. Ela tocou a pulseira da mãe e fechou os olhos. Não era mais a mulher que chegara de viagem e encontrara estranhos medindo sua sala. Também não era apenas a esposa traída que reunira provas para sobreviver. Tornara-se alguém capaz de perder um lar sem perder a capacidade de construir, capaz de enfrentar a verdade sem permitir que ela endurecesse seu coração. Helena apagou as luzes, pegou a bolsa e caminhou pelo corredor vazio. Ao entrar no elevador, viu o próprio reflexo nas portas metálicas. Havia serenidade em seu rosto, mas não a serenidade passiva de quem suporta tudo. Era a tranquilidade de quem conhece seus limites e não teme defendê-los. Quando saiu para a rua, a noite começava e a cidade respirava em torno dela. Helena seguiu em frente sem precisar provar que vencera. Sua liberdade não estava na ruína de Ricardo, nem na recuperação do dinheiro. Estava no fato de nunca mais abandonar a si mesma.